tudo bem? Está no ar o Mundial Podcast, o podcast da Rádio Vibe Mundial. Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou com uma convidada super especial no nosso episódio de hoje. Ela é psicóloga, é mentora de terapeutas, é coach, é empresária, tem um programa aqui na Rádio Vibe Mundial e tem um instituto. O Instituto Laura Grazi. Eu estou com Laura Grazi. Tudo bem, Laura? Tudo, meu amor. Prazer pelo carinho. Eu agradeço demais a tua presença aqui com a gente no Mundial Podcast. Estou conferindo tudo do trabalho da Laura. Já estou seguindo você nas redes sociais e estou adorando compreender um pouco mais da tua trajetória, que eu vou pedir para você compartilhar agora com a gente, com quem está nos ouvindo e nos assistindo. Claro. Bom, eu entrei no autoconhecimento já tarde. Eu entrei aos 36 anos. Quando minha mãe morreu, eu fui para uma dor tremenda de luto. E aí parou de fazer sentido. A vida parou de fazer sentido. Aí eu fui fazer uma sessão de terapia e falei, dá para não morrer? Me apaixonei pelo processo e comecei a fazer vários cursos, fui para a faculdade, me formei com 42 anos e aí me transformei para ser uma ferramenta para contribuir com a vida das pessoas. Na verdade, qual era a tua formação antes, Laura? Antes de fazer psicologia, de descobrir por meio de uma dor, né? Que no caso foi o luto, essa grande paixão aí por tudo que você faz hoje. Não tinha formação. Eu comecei e não terminei várias faculdades porque eu não sabia o meu dom. Então, eu ia fazendo as coisas conforme elas apareciam e depois de um tempo elas deixavam de fazer sentido. Então, eu comecei vários cursos e não terminei nenhum. E a primeira vez que eu comecei e terminei um curso foi a faculdade de psicologia. Ou seja, era a sua vocação de fato. Era a minha vocação, que começou quando eu era muito nova. Eu tinha 15 anos e eu falei para minha mãe que eu queria ser psicóloga. E ela falou, você quer ser psicóloga e quer morar em Maresias? Não, você não sabe nem cuidar de você. E morar na praia, você vai ser hippie. E naquele momento eu realmente acreditei nela, né? Que não fazia sentido isso. E fui tentando muitas outras coisas. E aí, depois de muito tempo, da passagem dela, que eu realmente fui atrás e fiz toda essa transformação. E qual que é a tua formação de fato? Conta pra gente. Tá, eu fiz psicologia, e aí eu fiz coach, constelação, fiz renascimento, fiz PNL, fiz retiros xamânicos. Eu fui buscar o autoconhecimento em muitas... É como se fosse, para mim, o que eu sou hoje é uma caixinha de ferramentas, e lá eu tenho várias ferramentas de todas as formações que eu fiz. Fiz Jung, fiz Gestalt, e fui fazendo um pouquinho de cada coisa. E aí eu fui entendendo e ampliando isso, porque quando um cliente senta na minha frente, ele não quer saber qual é a minha formação, ele quer que eu resolva a dor dele. E aí eu fui entendendo que nesse lugar eu precisava ter muitas ferramentas, e fui criando a minha própria metodologia. E hoje a gente tem uma metodologia própria dentro do Instituto. Como é que é desenvolver um método personalizado para os teus pacientes? O método no Instituto, ele começou de uma maneira muito... Quando eu comecei, eu não pensava em desenvolver um método. Mas quando eu comecei a atender, eu fui percebendo que as dores elas eram muito semelhantes. Muito semelhantes. Cada pessoa sente a dor de um lugar, mas as dores eram muito semelhantes. E aí eu fui colocando em prática. E aí eu fui fazendo essa construção através da dor. E o que eu mais percebi, qual é o diferencial na nossa metodologia? É que eu trabalho com famílias inteiras. Normalmente você tem uma dor, aí você vai para um lugar... para uma terapeuta, aí o marido vai para outra terapeuta, aí o filho vai para outra, depois contrata um terapeuta de casal. No Instituto, nós trabalhamos com a família inteira juntas, porque a gente tem que ter a mesma linguagem. E, às vezes, a mãe tem uma dor, aí o pai tem outra, aí a família tem outra. Só que, no final, a dor é a mesma. Ela só está com uma roupagem diferente. Então, esse é o nosso diferencial, curar famílias. Ou seja, você tem um atendimento que é individualizado. Sim. Por exemplo, eu quero fazer um atendimento com você, aí você me atende. Sim. Mas se eu também quiser levar a minha família, é possível e aí acaba funcionando no coletivo essa terapia. Exatamente. Então, normalmente, vem a pessoa que está com mais dor, ela que vem primeiro, que é a ovelha negra. Que busca. Que busca.
Aí essa pessoa chega. Aí a gente começa a fazer o processo. Só que num determinado momento, para o processo funcionar, eu vou precisar da mãe, do pai, do amante, até do cachorro. A gente leva até o cachorro se precisar, né? E aí essa família ela vai se curando junta. E aí, por conta disso, veio o curso, que é o DC+, que é o Despertar da Consciência. Dentro do Despertar, o que nós fizemos? Começamos a colocar as famílias. Então, chegamos a ter 3 gerações. Que legal. É muito especial. Imagina, então, uma avó, uma mãe e uma filha. Então, uma adolescente de 17, uma mãe de 40 e uma avó de 70 e poucos, quase 80 anos. Todas se curando juntas. E funciona, Laura? Nossa, se funciona, é outra potencialidade. É como se fizer terapia seja aqui e fazer isso é aqui. Você vai numa camada tão profunda e de uma maneira tão, eu não vou dizer só rápida, mas imagina que você aprofunda e você já põe na prática e já cura e já transforma e já desenvolve. É algo muito, eu diria que as palavras empobrecem, sabe? Porque as dores, elas são consequência. Sim. Então, eu tô aqui como mãe, e aí eu tenho uma dor que eu aplico na minha filha, mas quem me fez a primeira dor foi a minha mãe. Só que a minha mãe, quando me causou aquela dor, ela não tinha essa intenção. Ela estava fazendo o melhor que ela podia, né? Só que quando chega essa avó, vê a neta passando pela mesma dor, ela começa a entender a dor que ela causou na filha. É transformador. É transformador. Então, você vai vendo, e aí a neta, daqui a pouco, ela começa a olhar para a mãe, e aí ela fala, minha mãe não teve culpa. E aí olha para a avó, e quando você vai ver um sistema inteiro se curando, e vai para um lugar muito diferente. Porque o mais legal assim, do nosso instituto é que você aprende, coloca na prática e colhe os resultados. Eles são concretos, eles não ficam no mundo da Disney. Né? Sim, que eu acho que também isso é muito importante, né? Ver na prática os resultados que tudo isso oferece. Isso. Laura, antes da gente falar um pouco mais do Instituto Laura Grazi, de toda essa trajetória e também do programa Histórias que Curam, que você apresenta aqui na Vibe Mundial, eu queria que você contasse pra gente sobre as frentes que você atua hoje, porque são várias, né? Você comentou agora desse atendimento em consultório, também da mentoria, mas queria que você contasse detalhadamente essas 4 frentes em que você normalmente atua. Tá, perfeito. Então, eu vou, montar uma linha do tempo. Tudo começou no consultório. Então, o consultório começou a crescer. Fui para uma fila de espera gigante. Cheguei a quase 400 pessoas na fila de espera para passar no consultório. Nesse momento, eu sempre fui empresária. Então, eu não tenho uma formação acadêmica na minha primeira parte da vida, mas eu sempre empreendi. Então, eu adoro empreender e, inclusive, contribuo com muitas empresas que se desenvolvem também e nascem dentro do Instituto. Sim, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dessa sua atuação na área empresarial, né? Tá. E aí, o que aconteceu? Eu formei o primeiro curso. Então, o primeiro curso era para despertar a consciência, para você se tornar um autoterapeuta, para você começar a construir dentro de você o caminho de cura de volta para casa, para que você não precise sempre de muletas. Então, do consultório veio o despertar. O despertar, nós estamos indo agora para a 13ª turma. Né? É um trabalho maravilhoso, é um trabalho de autoconhecimento. Lá a gente junta todas as ferramentas e coloca você para você se transformar em CEO da sua própria vida. Então, você sai de lá sendo CEO da sua própria vida. É um trabalho mais específico. É uma mentoria? Eu não diria uma mentoria, eu diria um curso de autoconhecimento, onde você pode fazer sozinho, com seus filhos, com a sua mãe, com o seu cônjuge, para você achar o seu lugar na vida. E aí ele é dividido em módulos. Então, o primeiro módulo é onde você está no mundo. O segundo, dor de pai, mãe e filhos. Depois, relacionamento afetivo. Depois a gente vai para a parte empresarial, do dinheiro, como você está com a sua relação com o dinheiro. E no último, a cura. E aí você se cura de todo o processo e aí você vai pondo em prática na vida. E aí a gente tem esse curso, que é o Despertar. O Despertar foi trazendo e eu fui virando, as pessoas começaram a querer entender como é que era o meu trabalho para também serem terapeutas. Então, eu comecei a inspirar, eu não sei quantas, mas centenas de pessoas. Aí, nesse momento que surge a mentoria, que é onde eu dou uma mentoria
para a pessoa ser terapeuta. E aí ela vai começando a trilhar, que é o que eu sou, né? Eu sou uma terapeuta de sucesso, que eu transformo a vida das pessoas e eu coloco junto também essa parte financeira. Então, hoje as pessoas se formam e elas não sabem o que fazer com o diploma. Lá na mentoria, a parte diferente da mentoria é essa. Nós colocamos uma parte comercial que está atrelada a um projeto social, que é o Grupo Luz. Então, nós atendemos as pessoas de baixa carência, as pessoas carentes que não têm dinheiro, elas vão fazer terapia, passam pelo processo sem nenhum investimento, e os meus alunos da escola de terapia, eles vão lá e aplicam a metodologia. Então, eles aprendem a serem terapeutas, as pessoas se curam da dor, e tudo isso de maneira voluntária dentro do Grupo Luz. Ou seja, é todo um processo e todas essas frentes que acabam se complementando. Sim, também, né? É como se fossem sendo os próximos passos, sabe? Bem interessante. Agora, eu acredito que quem está nos assistindo ou nos ouvindo, Laura, está pensando, claro, você está falando de dores, está falando de cura. Eu acredito que as pessoas estão se perguntando, poxa, eu tenho essa dor, né? É possível curar todas as dores por meio das terapias? Sim. Ou isso seria algo inatingível? Eu acredito que sim, é possível curar todas as dores. Agora, a gente tem que entender o que o cliente ou o que a pessoa está entendendo como curar todas as dores. Porque tem dores que elas não estão ali para serem curadas. Elas estão ali para serem aceitas, né? Então, é muito mais sobre... Não é a cura da dor. É o nosso processo de transformação, da superação daquela dor. Porque você pode... quando a gente fala em cura, a gente fala de tirar o cliente daquela dor. Uhum. Porque normalmente os clientes são a dor. Então, quando eu falo de cura, eu falo de pegar o cliente, tirar ele de um lugar e levar para outro lugar. Dá para curar? As dores nunca vão deixar de existir. São cicatrizes que você tem na sua alma. Mas elas podem pulsar menos e elas podem não mais dar a direção das suas próximas escolhas. E isso sim, isso é possível. Perfeito. Por exemplo, quando a gente começou o nosso bate-papo, você disse que um dos motivos que te levou a fazer psicologia foi a dor do luto, da perda da sua mãe, né? Ainda jovem, com 36 anos de idade. Essa é uma dor, por exemplo, que quem está nos acompanhando provavelmente está pensando, difícil de superar, dependendo da pessoa, né? Do amor que se sentia, mas é uma dor que é possível, talvez não curar, mas superar de alguma maneira. Eu vou dar um passo antes disso, né? Eu vou refazer a minha frase. O que me levou para a área de psicologia não foi a dor da morte da minha mãe, foi a culpa pela péssima filha que eu fui. Então, o que acontece? Quando a gente fala de superar uma dor, a gente fala da autorresponsabilidade. Então, eu sabia que a minha mãe ia morrer em algum momento. E, graças a Deus, ela foi primeiro do que eu. Porque o natural é que uma filha enterre uma mãe. Sim. Mas, quando a gente fala isso, a gente meio que romantiza, né? Quando eu falo desse outro lugar, eu romantizo. Ai, minha mãe morreu e eu quis morrer de tanta dor que eu senti. A verdade é, minha mãe morreu e eu quis morrer de tanta culpa que eu senti. Então, quando você vai para um processo terapêutico, você consegue construir com o cliente para ele sair da fala e ver exatamente o que está por trás daquilo, né? O que está por trás daquilo, né? O que faltou eu viver com a minha mãe que não deu tempo porque eu estava criticando, julgando, condenando. E aí é onde vira a chave, porque a maior dor, as dores, elas estão ligadas a culpas. E aí, quando a gente fala de curar, a gente não cura a dor, mas a gente resolve para não replicar de novo isso em outro lugar. Uhum. Entendeu? Sim. Na verdade, todas as vezes que você tem uma dor, eu acho que de alguma maneira você tenta entender por que você está sentindo aquela dor e o que você poderia ter feito de diferente. Muitas vezes não dava para ser feito nada, mas de qualquer maneira é sempre bom refletir sobre isso, né? Sim. Para entender um pouco melhor essa dor. Exatamente, porque é como se a dor ela fosse a consequência. Eu estou vivendo ela agora, mas ela é a consequência de uma escolha.
Então, se eu tenho consciência, eu escolho de um lugar diferente, isso vai fazer com que essa dor diminua até que ela se dissolva, mas deixar de existir não vai. A gente vive num processo diário de cura, né? E o tamanho da nossa cura é o tamanho da nossa dor. Então, uma não anula a outra, elas caminham juntas, mas o que tem que predominar é a cura. Então, mesmo doendo, eu passo pelo processo e me curo dessa dor. Mesmo tendo uma raiva do meu pai ou uma dor do meu pai, eu me curo disso e não replico isso nos homens. Né? Então, acho que essa é a base do trauma. Nós sabemos também que cada pessoa tem um processo. Sim. Né? Então, às vezes, o que dói em mim não dói em você, ou vai doer de uma forma diferente. Como é direcionar essas dores todas num consultório? Porque a gente sabe que normalmente as dores vêm ou do luto, como a gente comentou, ou de perdas, ou de questões relacionadas à saúde, a amor, relacionamentos, né? Ou perdas financeiras também. Sim. Porém, cada um tem um processo. Como é que você faz essa análise do que pode funcionar para uma pessoa e não para outra? Perfeito. Então, imagina assim, que nós temos dezenas, milhões de pessoas. E as pessoas passam, você pega irmãos gêmeos, que passam pelo mesmo episódio de dor e cada um olha para o episódio de dor de uma maneira diferente. E por quê? Porque eu acredito que a gente tem um DNA único. Então, quando a dor vem, ela se cristaliza aqui. Aí vem o nosso mecanismo de defesa, que é único para cada pessoa, e vem em cima. Quando esse mecanismo de defesa ele está aqui, ele está para nos proteger dessa dor. O que o autoconhecimento faz? Ele fura essa bolha do mecanismo de defesa para começar a levar a luz para algo que está muito fechadinho, está morrendo ali. E como é que a gente reconhece isso? Vem no mecanismo daquela pessoa. Né? Então, tem pessoas que elas têm 3 mecanismos básicos. O vítima, o salvador e o reivindicador. Então, é ali que a gente começa. Quando a gente fala de um salvador, quando ele olha para a dor, sabe o que ele faz? Ele quer salvar o vizinho, ele quer salvar os filhos, ele quer salvar o cachorro, ele faz o que ele pode, o que ele não pode. Ele faz o impossível, mas não olha para ele. Quando a gente fala do vítima, né, a gente fala de uma pessoa que ela reclama porque o ônibus está cheio, porque o meu chefe reclamou porque eu cheguei 10 minutos atrasado. Ele sempre se coloca num lugar muito pequenininho. E quando a gente fala do reivindicador, a gente fala daquela pessoa que está sempre apontando o dedo e te mostrando o que falta. Né? E o que essas pessoas têm em comum? A dor da infância. Então, assim, quando você dá um passo atrás desse mecanismo de defesa, você começa a ver como aquele seu cliente interpretou a relação do pai e da mãe e dele na vida. E aí é onde fica bonito e mágico, porque ele não faz isso só num lugar. Então, o vítima, ele fala que o chefe não está vendo ele também chega em casa e fala que o marido não faz nada por ele, e ele também olha para os filhos e reclama do que está faltando. Esse é o mecanismo. Certo. E o que eu faço? Trazer consciência para que a pessoa consiga entender qual o mecanismo que ela se relaciona com a vida. Né? Que é um cordão. A gente tem aqui o umbigo, tem um cordão relacional. Se eu estou no vitimismo, eu me relaciono com todo mundo no vitimismo. Então, para esse cliente, eu vou ter que entender lá na infância, se foi na gestação, se foi na hora do parto, aonde tudo isso começou. E aí eu vou construindo uma linha do tempo. E quando fica evidente para os clientes, eles fazem, meu Deus, é isso. Isso vai mudar? Cris, não. Mas o que vai acontecer? Quando ela estiver indo para esse papel, para conseguir o que ela quer, através de uma chantagem, ela vai fazer, opa, peraí, volto para o meu lugar. Eu ia comentar isso, Laura, porque eu percebo muitas pessoas que sempre culpam os pais, né, sobre problemas que tiveram ao longo da vida adulta. Porém, isso também é delicado, porque assim, também se você ficar reverberando essas situações que aconteceram enquanto crianças, né, de nada adianta. A vida não anda, né? O Bert tem uma frase que eu amo, que fala assim, que os pais são os culpados inocentes. Então, nós fazemos o melhor que nós podemos, e o melhor que nós podemos, às vezes, não é nada do que aquela criança está precisando.
mas é o melhor que a gente pode. E quando você se transforma em mãe, eu sou mãe de 3, e elas voltam numa situação e me mostram algo que para elas foi terrível, que foi horroroso, eu penso, nossa, mas quando eu fiz, não era essa a intenção. Não era nem perto dessa intenção, né? Só que o que nós fazemos não é reconhecido porque a criança também não teve um lastro, né? Não teve um lastro. Então, no meu consultório, a gente nunca está ali para falar mal de pai e mãe, né? Nunca. A gente está ali para entender as dores que eles tiveram, as dores que nós temos e as dores que nós vamos escolher deixar de ter. Porque os pais são uma projeção. E a terapeuta, muitas vezes, também, né? Então, e aí é quando chega um determinado momento que tem clientes que eu falo, vocês querem um cúmplice para ficar na dor, vocês não querem construir um processo, então por aqui eu vou me recolher, porque vocês vão ficar nesse lugar sozinhos. Isso seria a questão da autorresponsabilidade pelo tratamento que cada um está fazendo? Sim, e de você se autorregular. Porque se lá atrás o grito do seu pai te leva para um estado de paralisação e hoje qualquer pessoa que grita com você, você paralisa, então você cresceu, mas a sua alma está parada naquela dor. Então lá você não pôde se defender. Perfeito, mas agora você pode se posicionar, reagir, ter coragem para fazer diferente. Só que é como se a gente tivesse acostumado. Papai gritava, o namorado grita, o marido grita, agora o chefe grita, agora a amiga grita. Por quê? Porque no final eu só devolvo se gritarem comigo, senão eu não reajo. Então fica um mecanismo parado em você. Existem, Laura, algumas pessoas que ainda estão muito paradas, paralisadas, eu diria, no passado? Todas. Todas. Todas as pessoas? Todas. De que forma, assim, só para a gente entender melhor? Todas as pessoas. Porque eu acho que é assim, imagina que o nosso passado é o lastro. O nosso passado é o lastro. Então, quando você tem... e a nossa consciência, inconsciência. Então, quando você recebe um gatilho, aonde você vai procurar esse gatilho? Não é no futuro, é no que você já viveu, já teve de experiência. Então, tudo isso está onde? Está no passado. Né? Então tá sempre lá. Agora, o que diferencia uma pessoa que está no autoconhecimento? Ela olha para o passado, ela entende o passado, ela não para nele, aí ela volta para cá e fala, agora eu faço diferente. E aí ela vai, não já querendo que o futuro seja outro, mas ela já vai escolhendo um novo lugar de posicionamento aqui. E aí o resultado do futuro vai ser outro. Então, 100% delas. Agora, o que acontece é que quanto mais consciência você tem, menos tempo você fica na gavetinha que você foi buscar aquilo. Só isso, só menos tempo, entendeu? Menos tempo naquele abuso, só isso. Mas todos estão, todo o nosso lastro, e te digo mais, sabe, Cris? Não é só no nosso, é no da nossa mãe, no do nosso pai, dos nossos avós. Então, às vezes, vem um gatilho aqui, você olha e você fala, meu Deus, minha avó, minha mãe. E aí, se você parar para olhar a dor daquela pessoa e achar que vai salvá-la, o que você vai fazer? Você não muda aqui. Você ainda está querendo salvar o que já foi. E que não vai deixar de ser. Porque tudo que já foi, volta para trás? Não volta. Mas aí, se você está na autorregulação, se você está na autoconsciência, aí você volta para o momento presente e fala, isso é da vovó, isso é da mamãe. Isso não é meu. Isso é da minha criança, isso é da minha adolescência, isso é de quando eu tinha esta consciência, agora eu tenho outra. E é fácil encontrar essa autorregulação? Eu acho que deve ser muito difícil a gente conseguir isso, Laura, porque olhar para suas próprias dores é um desafio, né? É um desafio, é gigante, gigante. E por isso que as pessoas, elas desistem no processo, muitas, né? E quando eu comecei essa vivência, o que eu mais queria era potencializar as pessoas para elas ficarem menos tempo no consultório, para investirem o tempo em ser feliz. Né? Esse é o meu gatilho. Então, eu falo que a cada módulo são 6 meses de terapia. Aí eu falo para a pessoa, você quer fazer sessão comigo toda semana? Estou aqui. Mas você quer se curar mesmo? Vai para o curso, porque a gente não se cura olhando para a gente. Isso é mentira. Talvez, se você se olha no espelho, vamos dizer assim, ou encontra
outras pessoas, você consegue aprender mais, é isso? É isso. Quando a gente olha só para a gente, nós estamos olhando de um lugar ignorante. Quando nós olhamos para um coletivo, para um grupo que quer se tratar, para um grupo que quer... Você olha de um lugar de muita sabedoria, porque você passa a ser um observador de vários pedaços da sua vida, representado em várias pessoas que você nunca viu, mas que daqui a pouco você cria um vínculo gigante. E através dessas pessoas você vai recontar a sua própria história. Porque às vezes você está numa dor, que você fala, ai, meu pai fez isso, e daqui a pouco você está ouvindo uma pessoa que o pai abusava sexualmente, que o pai espancava a mãe. Aí quando você vai ver, você fala, cara, minha dor não é tão grande. Uhum. E quando você começa a entender isso, você para de potencializar a sua própria dor. Então aquele pai que era terrível, agora ele é só um pai difícil. E daqui a pouco ele é só um pai. E daqui a pouco você fala, cara, é o melhor pai que eu tive. Laura, e do ponto de vista psicológico, você acha que as pessoas elas acabam se identificando umas com as outras em relação às próprias dores? Sim, muito, muito. Eu vou te falar uma coisa, que eu como terapeuta, eu me curo a cada grupo e a cada cliente. E tem vezes que eu falo, Deus, é sério que eu ainda não tinha visto isso? Fazendo isso o dia inteiro. O dia inteiro. Tem horas que eu falo, não acredito, eu termino de atender uma pessoa e falo, é meu sistema. Olha, esse pedacinho eu não tinha olhado. Tinha olhado esse, mas não tinha olhado esse. Isso é o incrível de grupo. Uhum. E isso um terapeuta, por maior habilidade que ele tenha, ele não consegue fazer. O grupo faz, não é o terapeuta. O terapeuta ele tem a maestria de fazer de coordenar isso. Mas ele não tem essa potencialidade. Quem tem são os próprios clientes. E os grupos que você trabalha, eles são bastante ecléticos, eu diria, né? Tem criança, idoso, adultos, homens, mulheres. É muito divertido, tem, muito. Então, você imagina que assim, eu tenho senhoras de 80 anos que chegaram de Bengala e não saíam do lugar e começaram a viajar para a Europa sozinha. Aí, junto com essa mesma pessoa, eu tenho uma criança de 7 anos, eu tenho um adolescente de 15, eu tenho... todo mundo junto, porque as dores não têm idade, elas estão em todas as idades. Sim. Então, às vezes, se você soubesse a profundidade que é ouvir a dor de uma criança, sabe quanto que os homens começaram a se curar no instituto? Quando tinham crianças, porque elas vão lá e elas falam uma dor de um pai, que elas sentem com o pai delas. E aí, daqui a pouco, esse homem olha e fala, eu faço isso com meu filho. Só que na terapia, ele não fala que faz aquilo com o filho, porque ele fala só o lado dele. Uhum. Então, a terapia no individual é uma maneira muito egoísta de ir para o mundo, sabe? É como eu vejo. Ela é necessária? É. É o que potencializa? Não. O que potencializa são os grupos. Ou seja, um trabalho conjunto. Um conjunto. Individualizado e coletivo. Coletivo. Mas o coletivo, ele leva... E sabe por quê que a maioria dos terapeutas tem medo de trabalhos coletivos? Porque seu cliente vai chegar com tanta coisa para você resolver, tanta coisa, que aí sabe o que o terapeuta faz? Vamos de pouquinho, porque tem medo de assumir a responsabilidade de falar, você viu tudo isso? Deixa eu te contar, faltou ainda isso, vem cá que eu vou te mostrar. E a pessoa fica assim, ó. De alguma maneira, Laura, eu acho que as pessoas também acabam, em alguns momentos, ficando um pouco inibidas de trabalhar no coletivo. Era isso que eu até queria te perguntar. Porque uma coisa é você contar a sua dor para um terapeuta. Outra coisa é você contar para esse grupo. Como é que isso funciona na prática? As pessoas se abrem mesmo? Nossa, demonstram de fato o que sentem ou num primeiro momento ficam mais reticentes? Elas se abrem muito. Mas também um processo de construção. Quando um cliente vem fazer uma terapia no individual, você acha que ele chega falando? Ele chega mentindo. É mentira atrás de mentira. E não porque o cliente quer mentir, porque a mente mente. Então, o terapeuta tem que ter muita habilidade para decifrar aquilo que não está sendo falado. Quando você vai para uma terapia em grupo, a hora que um abre, dois abre o grupo todo. Claro que tem pessoas que vão ser sempre que vão falar menos. Então, nos meus grupos, eu nunca forcei ninguém a ser constelado, ninguém a falar. É quando o cliente quer e se ele quiser. Só que aí ele vai vendo a transformação daquele que fala, e daqui a pouco é a dor dele, e daqui a pouco, sabe o que acontece? Um está curando o outro. Às vezes, eu só preciso sentar e observar. E isso é o mais legal, porque eles começam a pensar de maneira terapêutica.
E aí você pega uma criança de 9 anos, de 10 anos, de 15 anos, que vira para uma mãe que está reclamando e fala, não, não é assim, é assado. E quando você vai ver, eles estão se autocurando. E aí eu vou ensinando desde o primeiro módulo. Então, eu estou aqui como terapeuta, você está ali como cliente, tem um observador, todos passam pelo processo. Essas práticas envolvem também constelação familiar? Muita. O que você, na verdade, trabalha efetivamente, Laura? A gente trabalha muito com constelação, com renascimento, com coach, com fechamento de ciclo, né? Eu adoro a parte de luz e sombra, mostrando que o que a gente tem aqui, nenhuma é melhor ou pior. E a gente vai adequando. Nós temos muitas vivências. As vivências de renascimento são maravilhosas. A gente volta para o útero. A gente faz um roteiro de nascimento, onde o cliente sai de lá e vai perguntar para a mãe e para a avó como foi a gestação, o que aconteceu, quais são as dores. E sabe por quê? Porque eu quero que o meu cliente, ele saiba o que está acontecendo com a vida dele. Eu só dou a direção. E no final do curso, ele só se torna CEO da própria vida porque ele entendeu o que aconteceu e ele mesmo resolveu. Entende a diferença? Ou seja, esse é o feedback que normalmente você tem. Essa é a devolutiva no fim do curso. Exatamente. Que interessante. Laura, e conta mais pra gente como é que é esse trabalho que você desenvolve com empresas. Tá. Que a Laura também atua, ela é empreendedora há muitos anos, como ela contou aqui, e também atua especificamente nessas terapias para empresas. Como é que você faz para entender o que essas empresas podem, na verdade, enfrentar, né, para poder melhorar aí no mercado, para ter mais sucesso? Tá. É muito legal essa parte, porque assim, nós criamos uma metodologia que é CPF versus CNPJ. Então, todas as dores que você tem no seu CPF, você está replicando no seu CNPJ. E aí, o primeiro trabalho que eu fiz numa empresa, eu atendia uma pessoa que ela tinha um padrasto e uma péssima relação com esse padrasto. E aí, quando ele me contratou, ele falou, Laura, tem um seriado, queria muito fazer um trabalho, e se você conseguiu resolver nossas questões aqui, eu acho que você vai me ajudar na empresa. E aí eu fui e comecei a atender na empresa. E quando eu comecei a atender na empresa, eu comecei a ver que as dores dos departamentos da empresa, elas eram as dores do gestor daquele departamento e de algo que estava sendo excluído no sistema todo. Então, é muito interessante, é muito profundo. Ele não é um trabalho só de uma sessão, mas ele é um trabalho desde a origem da empresa. Quem fundou a empresa, o dinheiro veio de onde, quem foi sócio, quem não foi, quem foi excluído. Então, assim, a gente faz uma ressonância da alma da empresa. E você faz esse trabalho com todas as equipes? Com a dor que tiver. Então, tem gente que me procura porque está com uma dor na área comercial que a empresa ganhava e deixou de ganhar dinheiro. Tem gente que me procura porque juntou com uma outra empresa e agora não sabem para onde olhar. Né? Tem gente que me procura porque o RH não está conseguindo contratar as pessoas. Ou está tendo muitas brigas. Sempre vem com uma primeira questão. E aí a gente olha para essa questão e entende. Dívidas, empresas que ganham muito, faturam muito, mas o dinheiro não fica. Né? E aí você vai olhando sistemicamente e vai entendendo o que está acontecendo e vai fazendo pequenos mini processos dentro do processo grande. E esses funcionários, eles passam por uma terapia também? Passam, não é uma terapia convencional, mas vamos supor, se é a parte comercial, então eu vou fazer um estudo da parte comercial, quantos diretores, quantos gerentes, quantas pessoas, qual está sendo o buraco da empresa, desde quando começou a cair o faturamento, quando foi que faturou da melhor maneira. Então a gente faz um diagnóstico sistêmico. E aí, resolvendo isso, resolve todo o resto. Entendeu? É muito profundo. E você tem sentido, assim, resultados bastante positivos para Muitos, essas empresas? Porque uma coisa é trabalhar com pessoas que buscam, né, o teu trabalho. Agora, nem sempre funcionários estão muito abertos, né? Podem achar que é algo que não vai dar certo no primeiro momento, eu imagino, Sim, né? verdade. Começa assim mesmo. Ou seja, tem que assim acreditar mesmo no processo também, né? Tem que acreditar no processo e esse trabalho só funciona nas empresas quando
o CEO, por exemplo, também acredita no meu trabalho, porque você não está lá para ser uma informante, muito pelo contrário, ele não vai saber o que está acontecendo, né? E aí você tem que desenvolver todo esse bastidor para que a coisa caminhe. Então, tudo depende do tamanho. A última empresa que nós fizemos, ela estava com 7 milhões negativos, em 2 anos ficou com 2 milhões positivos, e dessa empresa eu só atendi o dono e os filhos. Não atendi mais ninguém da empresa. Né? Então, foi uma transformação na cabeça dos isso, donos, da fato. operação. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Que legal. Laura, queria que você contasse um pouquinho para a gente também sobre o trabalho voluntário que vocês desenvolvem no Instituto Laura Grazi, que é um trabalho muito bonito e que é para pessoas que buscam realmente melhorar de suas dores, mas nem sempre têm condições financeiras Sim. de fazer uma terapia. Como é que é esse trabalho? Como é que vocês desenvolvem essas terapias específicas? Perfeito. Nós temos um grupo, chama Grupo Luz. O Grupo Luz foi fundado quando eu comecei com a minha primeira mentoria, porque os clientes me procuravam e eles queriam ser atendidos, mas eu não tinha como atender, e aí eu comecei a formar terapeutas. E é que nem andar de bicicleta, você só aprende a andar se você começa a andar todos os dias. Então, o que nós fizemos no Grupo Luz? Nós colocamos os terapeutas que estavam em formação para atender os clientes. Então, a pessoa ela não tem dinheiro, mas ela quer se olhar. O que nós fazemos? Nós nunca deixamos de atender ninguém. Então, nós pegamos essa pessoa e colocamos para ser atendida pelos terapeutas. E quem atende os terapeutas sou eu que faço toda a supervisão. Hoje cresceu muito, então eu tenho o supervisor do Grupo Luz, que é o Paulo, né? E aí ele faz a supervisão. Então, todo mundo ganha. O cliente ganha um processo terapêutico sem custo. Os terapeutas ganham um processo de aprendizado e de prática, né? Sem custo. E eu formo um terapeuta que fica funcional. Por quê? Um terapeuta funcional é aquele que vive da profissão. As pessoas falam, eu sou terapeuta. Você vive da sua profissão? Não, então você não é um terapeuta. Você tem um hobby, né? Eu gosto de ter terapeutas funcionais e que vivem da profissão. E hoje, né, eu acho que essa é uma discussão importante, né, Laura? Porque você tem uma formação em psicologia, mas existem muitas pessoas que se autodeclaram Sim. terapeutas, mas nem sempre têm uma formação, de fato, robusta, né? Então, acho que é importante também você desenvolver esse trabalho e acho que é uma preocupação do Instituto. Uma super preocupação. Por isso que o trabalho terapêutico no Instituto ele é muito longo e ele começa por ele. Porque um terapeuta que nunca fez terapia e que não transformou a própria vida, ele não vai transformar a vida de ninguém, né? Então, as pessoas que passam comigo, obrigatoriamente, elas têm que olhar e transformar a própria vida. Porque se elas não aplicam nelas, elas não vão aplicar no cliente. E elas vão pegar um diploma e vão enfiar em qualquer lugar, porque o diploma também não faz uma pessoa ganhar dinheiro, né? Se eu pegar a minha sala de aula, se juntar 15 deles juntos, se eu pegar minha sala de aula inteira, para mim eu sou a única pessoa que chegou no lugar que eu cheguei. Né? E se você pegar todos, e não é porque eles não são bons, é porque a faculdade de psicologia não ensina o processo. Ela não ensina o processo. Só a vivência mesmo. Claro, porque é muito diferente. Então, eu acho que um terapeuta, para ser terapeuta, ele começa fazendo o quê? Sendo terapeuta dele primeiro, do sistema dele, colocando em prática, porque um terapeuta, para mim, eu tô aqui, te atendendo. Eu vou falar para você se transformar, se eu não me transformei, como? Ele tem que ser um exemplo, né? Então, eu ensino isso, que as pessoas elas têm que ser exemplo do que elas vão vender, porque um terapeuta é um produto. Então, que tipo de produto você vai ser? Se é um produto infeliz, seus filhos são um fracasso e você vai querer vir na minha família falar o que eu tenho que fazer com meus filhos, se eu olho para os seus filhos e você e seus filhos são um fracasso, para mim não cabe, né? Então, essa é a diferença. Isso, para mim, é muito importante. O diploma é importante, mas não é um diploma que vai te colocar num lugar de destaque, e sim a transformação humana que você faz com aquela pessoa. Sim, é um processo. É um processo importantíssimo, mas né? para fazer com ela tem que fazer com quem primeiro? Comigo. Né? Aí você dá esse suporte para os terapeutas que trabalham com você, para eles poderem atender voluntariamente essas pessoas. Quem está nos acompanhando e gostaria de conhecer um pouco mais sobre esse trabalho voluntário do Instituto Laura Grazi,
pode acessar suas redes sociais, Pode, Laura? pode. Tem o link que chama Grupo Luz, é só entrar lá. E assim, acho que é legal falar disso também. Todo mundo que trabalha no Instituto saiu do meu consultório. Então, o meu cliente, que estava sentado sendo cliente, ele virou aluno, aí ele virou parceiro, aí ele virou sócio. Então, o Instituto é uma referência viva de histórias reais, de histórias que curam e transformam. Eu não estou aqui para vender um curso, eu estou aqui para vender uma transformação para a sua família inteira. Se for para só comprar um curso, você vai comprar em outro lugar, porque não é sobre a venda, é sobre a transformação. Então, toda a equipe do Instituto, ela saiu da minha cadeira. Então, as histórias que curam, o programa e a minha vida, ela é um dado real, com pessoas reais, com histórias reais e com superações reais. Perfeito. É a vida como ela é mesmo, sabe? E esses atendimentos são online e presencial? São online e presencial. A maioria online, porque a logística hoje das pessoas, principalmente as pessoas sem condição social, elas gastam muito tempo em condução. Então, a gente faz num formato online, mas nós temos o Instituto e todos são super bem-vindos. Acho que vale ressaltar que a Laura está em São Paulo, mas faz atendimentos para todo o país, né? Para todo o país. Perfeito. Laura, e sobre o programa Histórias que Curam? A Laura tem um programa que estreou recentemente na Rádio Vibe Mundial, um programa lindo, que é toda sexta-feira às 8h30 da manhã. É isso? Histórias que Curam. Queria que você contasse um pouco do seu programa e também convidasse quem está nos acompanhando para poder te ouvir, né? No Histórias que Curam, e também contasse um pouquinho como é que surgiu a ideia desse programa. Tá. O Histórias que Curam é como se fosse mais um pedacinho do Instituto, né? Então, eu trago clientes, eu trago minhas filhas para mostrar a vida como ela é. Porque as pessoas, elas acham que o problema delas é o maior do mundo e que não tem solução, que não dá para curar. E aí elas ouvem diagnósticos, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo, só que esses diagnósticos, na prática, eles não são funcionais, né? Por isso a maioria dos processos não funciona. E Histórias que Curam é uma maneira das pessoas começarem a entender o processo fazendo parte deles. Então, quando a gente fecha o Histórias que Curam, tá com uma dor? Manda sua dor, eu vou te responder. Eu vou te falar onde está a questão. O ouvinte participa. Participa. O internauta também pelo nosso YouTube, né? Exatamente. E depois ele pode mandar uma mensagem e eu pego pessoas que eu falo, manda, qual é a sua dor? Aí a pessoa escreve, eu faço 2, 3 perguntas, eu mando um áudio do que está acontecendo na vida dela. Aí ela fala, meu Deus, porque é simples. E a hora que você começa a entender que é simples, você começa a falar, eu posso levar isso para a minha vida. Porque é simples. Autoconhecimento é dolorido, mas ele é simples. E é isso que a gente ensina no Instituto. É simples, é de maneira simples. Esta é a dor, esta é a solução da dor e este é o processo. E no final, a vida é um processo. Todos os dias a gente está no processo. Laura, e pela tua experiência toda, né, como terapeuta, com todos esses trabalhos maravilhosos que você desenvolve, por que você acha que as pessoas elas têm tanta resistência a olhar para suas próprias dores? Já que seria muito mais fácil encontrar essas soluções, né, a partir do momento em que você entende qual é a sua dor, né? Sim, porque elas estão viciadas em sentir dor. Viciada em ficarem anestesiadas, viciadas no sexo, nas drogas, viciadas em se fazer mal. É só um vício. É só um vício. Então, assim, elas acham que foi assim até agora e precisa continuar sendo. E elas precisam, inclusive, acreditar nisso. E sabe para quê? Quando você deixa de acreditar nisso, a sua vida se transforma. Só que imagina que você ficou nesse lugar 40 anos. Aí você deixou de acreditar, você olha para os 40 anos e fala, acabou minha vida, é melhor eu ficar nesse lugar, porque, você entende? É um vício. E o que é mais legal no Instituto, que quando a pessoa entende que ela é um vício, e que ela está drogada em se fazer mal, e ela começa a passar por uma purificação, por um processo de limpeza. Sabe por que o Instituto cresceu? Não foi porque eu paguei tráfego, não foi porque eu paguei nada disso, esquece isso. Agora que a gente está indo para as redes sociais. Porque o cliente se transforma, as pessoas que estão em volta dele falam, nossa, mas você está diferente. Nossa, você está estudando. Nossa, agora você transa com seu marido, você não fala mais dele. O seu filho saiu desse lugar.
E as pessoas começam a ficar curiosas, os amigos daquela pessoa. Sobre essa transformação. Sobre essa transformação. E aí eles falam, mas o que fez? Ah, foi minha terapeuta. Ah, ela é brava, viu? Ah, ela é isso. Mas, ó, aí a pessoa fala, será mesmo? Aí vem assim, tipo, E a hora que vem e permite que a gente só possa olhar, o negócio vai. E assim foi. Então, hoje eu tenho uma equipe de terapeutas que atende, e a gente tem a mesma nomenclatura. Eu tenho a equipe de mentorandos que quer ser igual aos terapeutas, e assim vai. É uma rede. É uma rede de cura. Não é uma rede de... Eu vejo milagres acontecendo, tá? Todos os dias eu acredito e eu vejo os milagres acontecendo. Mas é sobre uma construção de corpo, mente e alma. E aí essa pessoa vai para o mundo. Ela passa a ser vista pelo mundo de outra maneira. E aí o que acontece? A pessoa também quer. E assim foi, e desse jeito a gente chegou até aqui. Quais são os casos mais comuns assim que chegam no consultório no dia a dia? O que você observa com mais frequência? Os mais comuns. Os casos mais comuns são a falta de respeito da pessoa com ela mesma. A falta de respeito. E aí ela vai achando que aquilo é natural, e aí ela vai criando uma dor maior. Então, a falta de respeito limita. E aí ela vai ficando limitada, vai ficando infeliz. Então, a infelicidade é algo... e aí, depois tudo é desdobramento disso. Né? Mas a falta de respeito, de limite, a pessoa que está fora do lugar dela. E aí isso vai sendo um efeito cascata. Isso teria a ver com a falta de amor próprio? Sim, sempre. Com a falta de amor próprio e com a falta de... a falta de amor próprio é uma palavra que cabe super bem. E com a falta de fé também. Né? Hoje as pessoas elas falam de fé e de espiritualidade não praticável. Então elas se esquecem delas mesmas. É como se a gente fosse se esquecendo da gente mesmo. Né? Então lá no Instituto a gente desenvolve uma parte muito importante do corpo, de deixar a pessoa presente no corpo dela, com a alimentação, com a parte de treinamento físico. Nós não fazemos isso, mas eu não consigo atender uma pessoa que está de sobrepeso e falar que ela está bonita. Não, ela não está bonita, ela não está feliz. Então a gente cuida do corpo. Aí a gente cuida das emoções e a gente também cuida da alma. Só que eu não estou lá para falar de religião, mas eu estou lá para conduzir que as pessoas vão procurar o próprio lugar para poder se abastecer. Porque é nesse se abastecer desses 3 lugares que a pessoa se transforma. Né? Perfeito. Bom, temos aqui, gente, cartas de luz. Vou contar para vocês um pouco mais. A gente tem aqui uma série de mensagens que a Laura desenvolveu nesse baralho e que você também trabalha no seu consultório. Laura, peguei aqui só para mostrar para quem está nos acompanhando, mas eu queria que você contasse um pouco como é que você trabalha com esse Sim. E com outros elementos também nas sessões. Tá. Você sabe que você me fez uma pergunta, eu acabei de responder, mas faltou falar uma coisa que talvez seja a mais importante, eu não falei. Sobre os casos nos consultórios? Talvez o que eu faça de melhor e o que mais acontece são pessoas infelizes porque não descobriram o dom. E quando você passa uma vida sem descobrir o seu dom, você passa uma vida na infelicidade, sendo abusado por todos os lugares que você passa. Talvez, se você me perguntar, você é especialista no quê? Em descobrir dom. Eu adoro descobrir o dom das pessoas. E através do dom das pessoas, elas passam a empreender, a mudar de trabalho, a fazer faculdade. Dessa minha última mentoria, com 23 pessoas, 7 pessoas estão fazendo faculdade de psicologia, e porque descobrir o dom é bonito. Mas não adianta você descobrir o dom se você não descobrir o processo que vai fazer para você aplicar o seu dom. Então, eu acho que essa é a maior ferramenta. Porque a hora que você fica dentro do seu dom, Cris,
o céu é o limite. Há um despertar. Você tem um despertar, começa a te vir a energia, você começa a ter vontade de trabalhar, mesmo que seja num lugar que você não goste, mas é para chegar onde você quer. Então você começa a ler, você começa a se interessar, você começa a levar vida para sua vida. E aí, até as outras dores, que foram as que te trouxeram, você olha para elas não te abastecem mais. O dom, o dom para mim, ele é espiritual. É algo que Deus deu para cada um. E aí o que eu gosto de fazer? Descobrir o dom. Descobrir o dom, todo o resto vai funcionando e encaixando. Entendeu? Isso a gente faz em qualquer idade. Então eu tenho processos de adolescentes, mas eu tenho pessoas maduras, como eu. A última cliente que veio me entregar um diploma, ela veio me entregar um diploma com 68 ou 65 anos, a Cleide. E ela era meu cliente de consultório, tinha feito um semestre de psicologia quando eu tinha 20 anos e tinha parado. Só faltou eu fazer a matrícula dela. Quando ela veio me entregar o diploma dela, é quando você olha e você fala, minha vida faz sentido. Fazendo a vida das pessoas fazerem sentido. Foi gratificante. Porque uma senhora que tá linda, que tá gata, que agora é uma psicóloga, é uma doutora, e achou que a vida tinha acabado depois de se aposentar depois de 35 anos, 40 anos de banco. Né? Então, isso talvez seja o que a gente faz de melhor. E uma coisa que dá para perceber que a Laura também faz muito bem é se envolver com os seus pacientes, porque dá para perceber o quanto você gosta do que você faz. Isso é lindo, né? Eu amo meus clientes e é uma relação que, se não tiver vínculo afetivo, e eu ensino a mesma coisa para os terapeutas. Os psicólogos querem morrer com o meu formato, mas aí cada um no seu quadrado, porque sem vínculo afetivo não existe processo. Tem que haver uma conexão entre o profissional e o paciente, né? É mais do que uma conexão, é algo que no começo é assim. Até a pessoa começar a sentir a segurança, e ela vai descolando, e ela vai se reconhecendo, e aí o que você faz? Se agradece e ela vai para o mundo, assim como a gente tem que fazer com os nossos filhos. Então, cada cliente que vem é um processo de gestação, parto, amamentação, ensina a andar, sentar, comer, e agora você vai para o mundo. E eu quero ver você brilhar, porque se você não brilhar, quer dizer que eu fui uma incompetente. E essa altura da vida, eu não aceito mais ser incompetente. Isso é muito E aí é bacana. incansável isso, porque isso te abastece, sabe? Isso te abastece. Quando você olha, você fala... eu fico emocionada, porque aí você olha e você faz uma linha do tempo daquela pessoa, de como ela chegou e aonde ela está. Sempre se colocando como o menor grão de areia, porque tudo o que aconteceu naquela vida, e naquela pessoa e naquela família, de quem é a responsabilidade? Dela. E aí é quando você vai ficando insignificante, você vai se recolhendo, você vai agradecendo o processo. E essa pessoa vai para o mundo e ela vai te trazer mais 100. E assim vai. Porque você é muito importante, só que depois você tem que ir para um lugar de não importância e de ser indispensável. Eu todos os dias treino para ser uma mãe indispensável, uma terapeuta indispensável. E não é fácil, talvez essa seja a parte mais difícil do meu trabalho. Ou seja, em determinados momentos você é indispensável e depois você se torna dispensável para essas pessoas. Exatamente. E aí, quando você se torna dispensável, é quando o seu filho vai, você fala, eu criei para o mundo veio e levou. Você fala, para que eu criei para o mundo? Aí depois você fala, graças a Deus, porque se amanhã eu não existir mais, minhas filhas, os meus clientes e a vida de quem eu cruzar vai estar melhor, mais potente, mais forte. Mas não pela Laura e nem pelo Instituto, mas sim porque nós despertamos o que aquela pessoa tem de melhor dentro dela. Que lindo. E por meio do baralho você também traz esse despertar, né? Sim, nós temos. Conta para nós como é que é esse formato que você desenvolveu, de que forma que isso também agrega no processo terapêutico. Tá. Muitas vezes as pessoas, elas estão contando histórias que elas acreditam como verdade, né? Mas essa é a verdade da mente que mente, né? Então, assim, eu criei várias ferramentas, esse é um dos baralhos, porque às vezes a gente está num movimento sistêmico, aí a pessoa está dizendo uma coisa, eu estou olhando e vendo que não é aquilo, aí tira uma carta, aí tira exatamente o que é, porque o processo terapêutico é sair do controle.
é o cliente sair do controle. Então, é uma ferramenta super poderosa para que a gente possa ir fazendo a construção, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você tirar 2 cartinhas. Okay. E eu vou pensar, a gente pode pensar em qualquer tema, Tá. né? Mas eu vou pensar nessa minha cliente, na Cleide, maravilhosa, que mudou, que se transformou, que foi para a faculdade, que voltou a olhar para um monte de coisas. E eu tenho certeza que agora ela vai transformar um monte de pessoas da idade dela que acharam que a vida acabou, tá? Então, eu vou pedir para você pensar na primeira parte de como ela chegou no consultório e tirar uma cartinha para essa primeira parte. Então, vamos pensar na Cleide, que é um exemplo aí bem bacana que a Laura trouxe para a gente. Então, vamos ver como que ela chegou no consultório, como que ela se sentia naquele período, né? Posso ler? Uau, perfeito, eu imagino. Exclusão é a carta que saiu, ó, gente, exclusão. Então, vou ler aqui para nós, ó. Não exclua nada que você não goste. Tudo que você tenta negar ou anular volta mais forte. Enfrente os problemas e acolha o que se apresenta a você e assim evolua no processo de desenvolvimento pessoal. Provavelmente ela se sentia excluída. Essa carta não foi combinado, viu, gente? É uma carta que de fato saiu. Vou deixar separadinha aqui para nós. Exatamente. Você fechar o ciclo de um banco com quase 40 anos de banco e não saber o que fazer da vida depois disso é muito difícil. Se sentir excluída do mercado do profissional. mercado profissional. Né? Exatamente, exatamente. E agora, vamos tirar uma cartinha pensando no lugar que ela está hoje. Que ainda não é o lugar que ela vai chegar. Porque ela ainda está cuidando desses pais. Ela tem pais que são maravilhosos. É uma filha maravilhosa. Mas nesse lugar hoje, de conquista desse diploma. E no processo que ela quer desenvolver a partir desse diploma. Aonde ela está agora, né? Ok. Vou pegar a primeira aqui. Vamos ver que carta saiu. Cura. Então, ó, pessoal. Cura. Crie novos caminhos, libere seus poderes e cure a si mesmo. Pratique a felicidade, o perdão e o amor. E junto com essas emoções elevadas, projete a intenção clara do novo futuro que você deseja. Desse modo, você estará materializando essa energia no momento presente. Então, tivemos aí a carta de exclusão e agora a carta de cura. E ela passou por esse processo mágico. todo. E agora eu vou tirar uma carta pensando nela e no que vai vir a acontecer ainda, né? Nessa energia desse lugar. Porque um terapeuta leva um cliente para um ponto, depois ele se centraliza nesse ponto. E aí o que um terapeuta faz? Ele entra para levar para outro. Porque se eu tiver que falar agora, o ponto que você vai chegar lá, sabe o que você vai fazer? Não vou conseguir. Então a gente vai numa construção de pontos a pontos. Né? É aos poucos, de fato, né, Laura? Exatamente. Porque aí fica real. Né? Eu vou pedir para você tirar uma carta agora pensando nessa energia, de como eu contribuí nesse processo. Ok. Tirar. Eu gosto dessas escondidinhas, gente, que eu acho que elas aparecem interessantemente aqui. Saiu a carta da alma, Laura. Alma. E é isso que o meu instituto e a minha equipe faz. A gente entrega a nossa alma para a gente se conectar com uma outra alma e a gente passa a ver o cliente, a alma do cliente e aquilo que precisa ser realmente curado dentro do dom dele, dentro da melhor versão dele e não para ele ser aplaudido pelos outros, mas para ele passar a ter orgulho de quem ele é, para ele poder ser para ele. E os dizeres dessa carta são incríveis, gente. Olha, a alma é a manifestação da vida, ela está em todas as coisas. Nosso corpo é a projeção da nossa alma. O eu interior não tem limitações. Tudo o que você precisa está dentro de você. Abra sua alma o suficiente para ser tocado por outras almas, pois todas estão profundamente conectadas. É possível se conectar com outras almas, Laura? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas com tantas dores acham que não conseguem mais, né? Com todas. E só conseguem nesse lugar do coletivo. E a gente falou do trabalho voluntário do Grupo Luz, e nós temos ainda o Grupo Ser Luz dentro do Grupo Luz.
E o que que é? Nós juntamos os nossos clientes e a gente vai. 3 meses atrás, nós fomos levar ovos de Páscoa para as crianças. Esse sábado, nós vamos num lar de idosos. E o que que a gente faz? A gente junta doações, nossos clientes se juntam, e essa é uma operação que eles desenvolveram juntos, porque para você poder olhar para a alma de alguém, você tem que ir para um lugar de empatia. E a empatia só se dá na construção sem vínculo financeiro. Então, a gente faz esses trabalhos que são maravilhosos, foi desenvolvido por um dos nossos clientes. Né? Aqui em São Paulo, o Instituto fica aonde, Na Laura? Vila Leopoldina. Na Vila Leopoldina, Na perfeito. Vila Leopoldina. E a gente tem aí um outro evento que vocês estão preparando para o fim do mês de agosto, que é um retiro, que é um trabalho lindo, né? Queria que você contasse e convidasse também todo mundo para participar. O retiro é um trabalho maravilhoso, diferenciado. Nós estamos indo para a 5ª edição e acontece uma vez no ano. O que o retiro é? O retiro acontece em uma sequência de vivências, né? A primeira vivência, você faz sua medicina de cura. Então, só vai água, álcool e as plantas, mas vai a fé do grupo inteiro. Se você soubesse, você passa... O que ela cura as emoções, ela cura a dor, né? Essa medicina você faz e leva para sua casa. No sábado, a gente tem a Jornada do Guerreiro. É um fim de semana. É um fim de semana. A Jornada do Guerreiro. Na Jornada do Guerreiro, nós fazemos uma máscara de gesso. Você fica só com o nariz de fora e você fica com a sua máscara modelada. E quando você tira, você deixa morrer todas as dores que não servem mais. À noite, a gente faz uma fogueira para descasar. Descasar de ex-marido, da escassez, da dor, da raiva, descasar dos acordos que a gente faz, invisíveis e velados, que a gente nem lembra, mas que a gente está amarrada neles. Uhum. E no domingo nós fazemos um novo acordo de você com você mesmo. Que lindo. É lindo. E quem quiser participar, basta se inscrever. Basta se inscrever. Eu até ia comentar aqui com vocês, gente, sobre o Instituto Laura Grazi, que tem um trabalho muito bonito que está todo especificado aqui no Instagram da Laura, que é o @Instituto Laura Grazi. Aqui tem o link para quem quiser participar desse retiro no fim de agosto, né? Tem. Perfeito. A Laura também, no Instagram, fala bastante sobre as ações sociais do Instituto Laura Grazi, fala sobre o que trava a vida de algumas pessoas. Achei esse post incrível, que tem, inclusive, uma repercussão bastante grande. E você conta um pouquinho também da sua vida, né? Do fato de você ser mãe solo, da tua relação com a maternidade. Como é que as tuas experiências pessoais, Laura, hoje se conectam com a tua vida profissional como terapeuta? Queria que você contasse um pouquinho desse bastidor. Tá. Se conectam de uma maneira muito profunda, né? As minhas filhas, eu sou mãe solo de 3, eu tenho a minha mais velha de 22, a Larinha de 16 e a minha pequena de 10. E eu tinha 2 caminhos, né? O primeiro caminho era me vitimizar e ficar parada. O segundo caminho era ir para o mundo e me desenvolver. E eu nunca quis que as minhas filhas carregassem o peso de eu não ir para o mundo. Então, o que eu tive que fazer? Meus pais já morreram, né? Então, sou eu e elas. Então, o que eu tive que fazer? Ir para o mundo com elas. Então, a maternidade, para mim, ela vira um lugar de muita força para mostrar para as meninas que é possível, que não existe nada que a gente não vá construir, desde que a gente se esforce e faça o processo inteiro. Então, como é que eu vou explicar isso? As pessoas, as mães, muitas vezes elas fazem assim: eu fiquei grávida, larguei a faculdade. Ou porque eu queria fazer aquilo e aí eu fiquei grávida e eu não pude fazer. Eu olho para elas e faço. Penso ao contrário. Através do olhar de vocês, eu tenho mais força para seguir. E claro que tem vezes que a gente está destruída, óbvio, porque não é para ser perfeito, né? Mas é para ser construído junto. Então, a gente tem uma relação muito especial, onde não cabe mentira. A gente fala o que tem que ser falado, e nem sempre é perfeito, mas as coisas acabam sendo da maneira que é. E elas fizeram os cursos, elas foram curadas também no Instituto. Elas também são alunas do Elas Instituto. são alunas e hoje são terapeutas maravilhosas.
Maravilhosas. A minha de 10 anos, ela sempre vem aqui. Quando ela vem, é tão especial porque ela foi criada nesse lugar de construção, né? Ela tá até num post lindo aqui, histórias do Histórias que Curam no teu Instagram, que teve muitas visualizações. Aliás, todo mundo convidadíssimo aí para seguir a Laura no Instagram, o @Instituto Laura Grazi. E aqui você conta dessas vivências todas, tem também as informações sobre o Retiro Calma na Alma, as mentorias, um pouco sobre o jeito que as pessoas podem olhar para suas dores e se curar, né, Laura? Isso acho que é o mais importante, né? É o mais importante. E assim, por exemplo, a minha filha do meio, ela tem um dom maravilhoso. Ela tem um dom muito semelhante do meu, né? E muitas vezes os filhos, eles descobrem o dom, mas eles têm medo porque eles se comparam, né? E hoje eu percebo que todos os adolescentes que estão no Instituto, ela abriu muito essa porta, né? Então, se você ouve o discurso dos adolescentes, é totalmente diferente do discurso dos pais. Então, quando você junta tudo, o resultado é muito poderoso. É muito poderoso. Que incrível. Laura, queria então que você deixasse as suas redes todas, fizesse um convite para o pessoal acompanhar o seu programa aqui na Vibe Mundial e também te agradecer por esse papo maravilhoso. Eu que te agradeço, Cris, por todo o carinho. Vou convidar todos a participarem, mas eu vou fazer um complemento. Quer deixar um recadinho especial para todo mundo? Então, por favor, deixe antes de se despedir. Quero. O que a gente tem de mais importante e profundo no Instituto é trabalhar com famílias inteiras. E 99% das vezes, a primeira pessoa a procurar o Instituto é a mulher. Aí a mulher vem, ela traz as dores dela e daqui a pouco os homens, os maridos estão lá. Sabe por quê? Porque quando um homem se cura, ele não está curando só o sistema dele, mas ele está voltando a ter uma mulher que pode estar no papel de mulher com ele. Então é muito importante o autoconhecimento entrar no universo masculino, porque o masculino ele é a força. Então quando um homem entra para se curar, ele tira a família da dor, do buraco, com uma força muito maior. Por isso, às vezes, a mulher é a porta de entrada para trazer o masculino, porque o masculino que se cura leva para um outro lugar essa família. Imagina que se o meu pai e meus avós tivessem tido a oportunidade, elas não teriam carregado e nem eu o peso que eu carreguei. Então, eu acho que uma das frentes mais poderosas que o Instituto tem é trabalhar o masculino, é trabalhar os homens. Porque esses homens que estão aqui, eles também sentem dores. E eles também estão perdidos. Então, quando eles vêm, a mulher ela consegue parar de carregar o peso sozinha. O mais bacana, que eu acho que a gente pode resumir aqui no fim da nossa entrevista, do nosso bate-papo aqui no Mundial Podcast, Laura, é que toda dor pode ter cura, né? Sim, toda dor, mesmo de alguém que já se foi. Porque você não vai ressuscitar a pessoa, mas você vai restabelecer o laço que você tinha com aquela pessoa de um outro lugar. Ou seja, nada está perdido. Você pode encontrar solução e ressignificar. Nada. Só que aí as soluções elas têm que ser dentro do mundo real e não dentro do desenho da Disney. Né? Sim. Deixa as tuas redes sociais pra gente. Deixo. @Instituto Laura Grazi. E aí lá você tem todas as outras. Nós temos meditações maravilhosas no Spotify também, que a pessoa pode ouvir, começar a se conectar. E você que gravou? Todas minhas e todas únicas. Todo o nosso trabalho ele é feito por nós. No Spotify, né? Como vocês estão, Laura? Instituto Laura Grazi. Também. Sempre Instituto Laura Grazi, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho e te acompanhar. Isso, exatamente. Aliás, eu vou seguir essas meditações incríveis da Laura. Laura tem uma voz doce, uma energia maravilhosa. E só quero te agradecer pela tua presença aqui no Mundial Podcast. Gratidão é um beijo grande. Obrigada por estar aqui com você. É uma honra, viu? Para a gente também. Em nome de toda a equipe, eu agradeço, então, a participação da Laura Grazi aqui com a gente. Acompanhe as redes dela. Mais uma vez, vou repetir, @Instituto Laura Grazi. Eu, Cristiane Alcalá, em nome de toda a equipe da Vibe Mundial, me despeço por aqui e a gente volta no próximo episódio, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Gratidão.